Irmãos, hoje nós vamos começar nosso estudo domingo de manhã. Nós vamos dar um estudo sobre teologia sistemática. Vamos ao longo destas semanas trabalhando esta questão para nós compreendermos a mensagem do Evangelho. E hoje nós vamos começar com a mensagem, o tema do título, o Deus que se revela ao ser humano. Então nós vamos começar falando sobre a palavra de Deus, e a pergunta que fica para nós é: em que você acredita? Tem duas imagens na nossa tela. Uma delas tem um computador, que não é este aqui, com certeza, vocês podem ver, com a logo do Google ali, e uma Bíblia ao lado, uma outra gravura com uma Bíblia ao lado. Em que será nós acreditamos? Será que nós temos olhado mais para o que a internet fala? A credibilidade está mais na internet, ou a credibilidade está nas Escrituras? Será que nós conseguimos discernir esta questão? Nós vemos que muitas pessoas já caíram em tantas mentiras na internet, ou mentiram através dela, e outras pessoas acreditaram. Se você for ver na internet, pessoas falam: olha, eu tive conheci um amigo pela internet e o perfil dele era completamente diferente, porque ele falava que tinha 20 anos, 25 anos, que já tinha um bom trabalho, que ganhava 10 mil reais por mês e tal. E quando eu fui ver, era um senhor de 60 anos, né? E não tinha nada daquilo, né? Era uma coisa completamente diferente. Mas as pessoas, elas têm muito disso, de elas acreditarem naquilo que elas estão olhando ali na internet. Elas dão muita credibilidade pela internet. Não à toa, muitas correntes que se passam por aí de: olha, se você compartilhar isso, o Facebook vai dar tantos centavos de dólar para auxiliar esta pessoa. Olha, tal pessoa está precisando de transfusão de sangue, você precisa doar lá para tal pessoa. Eu já recebi isso, inclusive, de profissionais de saúde, e eu tive que falar para o pessoal: olha, isso aqui é errado, porque esse mesmo nome, com esses mesmos dados, eu já recebi de uma clínica ou de um hospital lá de São Paulo. Então, é muita coincidência, os dados são muito parecidos, né? Porque as pessoas acreditam muito nisso. Está na internet, logo é verdade. E quando se fala das escrituras, não, escrituras, negócio antigo, papel aceita tudo. A internet também aceita tudo. O papel aceita tudo, inclusive isso que você está falando, porque alguém usou um papel para falar isso, que papel aceita tudo. Mas isso não é de hoje, gente. Isso que vocês estão vendo, também tem umas duas gravuras aí. Para aqueles que são mais jovens, talvez não conheçam, mas isso se chama rádio. Hoje em dia as pessoas não conhecem mais rádio. Até o MP3 já está fora de moda, né? Tinha o MP3, o MP4 algum tempo atrás, né? Mas aquilo ali é um rádio, aqueles botões ali era para erguer o volume, aumentar o volume, diminuir o volume. Tinha um outro botãozinho que era para mudar as estações. Você vê uma varetinha ali no meio, eram as estações que você mudava através daquilo ali, ok? E o rádio também se dava muita credibilidade ao rádio. Ainda se dá hoje, existem canais de rádio que dão dão notícias boas. Mas ali em 1938, um jovem chamado Orson Welles, ele estava numa rádio chamada CBS nos Estados Unidos, e ele foi ali então fazer uma adaptação de um livro de H.G. Wells, que era de 1898, chamado de A Guerra dos Mundos. Ou seja, A Guerra dos Mundos não é aquele filme do Tom Cruise que você assistiu lá em 2005. Ele é uma adaptação, não é o filme, não é original. Ele é de 1898. O livro foi feito em 1898 por H.G. Wells. H.G. Wells, ele é bem conhecido, fez vários livros de ficção, entre eles A Máquina do Tempo e A Ilha do Dr. Moreau, que também se tornaram filmes depois. Mas este livro, A Guerra dos Mundos, de 1898, então H.G. Wells, ele faz uma dramaturgia ali na rádio, e no início ele fala que é uma obra de ficção. Entretanto, muitas pessoas não ouvem desde o começo, elas pegam depois de falar que era uma obra de ficção. E nesta dramaturgia ali, ele está se referindo
a marcianos que estão invadindo a Terra e que estão dominando a Terra, matando inclusive soldados, matando os militares da época e dominando ali aquela região dos Estados Unidos. O que acontece? Há uma grande audiência, e essas pessoas que começam a ouvir depois, há pânico em várias cidades ali. Pessoas começam a passar mal e ir ao hospital, então os hospitais começam a ficar cheios de pessoas passando mal, porque os marcianos estão invadindo a Terra. Pessoas em pânico começam a deixar as cidades, pessoas desmarcam seus compromissos, as linhas telefônicas que já existiam na época começam a ficar congestionadas, porque começam a ligar para bombeiro, para polícia, para tudo quanto é lugar, para pedir socorro. Então há pânico geral. Na época, há uma estimativa de que haviam 6 milhões de pessoas ouvindo o programa, e dessas 6 milhões, em torno de 1.200.000 pessoas deram credibilidade a essa notícia, ou seja, 1.200.000 pessoas ficaram em pânico, né? Passaram mal, chamaram a polícia, foram a delegacias, foram a hospitais, fugiram da cidade, saíram correndo na rua gritando. Tudo isso gerou pânico. Por quê? Está falando na rádio que os marcianos estão invadindo a Terra, vão dominar o mundo. Então não é de hoje, não pensa, é porque a internet, o pastor é contra a internet. Não sou contra a internet. É que nós precisamos ter critério. Com a rádio era a mesma coisa, você precisava ter critério. Não é tudo que você ouve no rádio que é certo. Portanto, não é tudo que você vê na internet que é correto. Não é toda mensagem que você vê na internet, essa mensagem que está na internet, ela é bíblica então. Uau, eu tenho essa informação na internet de alguma notícia, logo ela é verdadeira. Não, ela pode não ser verdadeira. Então nós precisamos de critério. Então não é de hoje que o ser humano ele crê no engano, que ele é enganado. E qual é o desafio então para a igreja em meio a essa questão do engano? Da dificuldade, de às vezes você pegar meio fora de contexto as coisas, de você chegar no meio da conversa e entender tudo atravessado. Qual é o desafio para nós? No nosso país, nós temos uma estimativa de 2010, portanto já é meio atrasado, mas esta próxima estimativa só vai ser em 2020, o próximo censo, de que no Brasil existe em torno de 22% de evangélicos. Ou seja, em torno de 40 milhões de brasileiros se dizem evangélicos, cristãos evangélicos. Obviamente que a gente não sabe, a gente tem certeza que não existem 40 milhões de evangélicos. Até porque dentro desses evangélicos é colocado mormons, é colocado testemunho de Jeová, é colocado adventista, tudo mais. Né? É colocado a universal, mundial, tudo isso aí é evangélico. Né? Então qual é o desafio para nós? Se a igreja cresce, ela precisa crescer não apenas em número, mas ela precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. E para esta igreja crescer no conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos ter pessoas que ensinem a palavra de Deus. Não adianta nós termos um amontoado de pessoas, milhares de pessoas, e não tem quem ensine essas pessoas. Mas o pastor tem que ensinar. Ok, tem 200 pessoas na igreja, o pastor tem que acompanhar essas 200 pessoas sempre. Não, ele precisa ter outras pessoas que o auxiliem. Precisa ter outros líderes na igreja e outras pessoas preparadas na igreja para ensinar a palavra de Deus. Não apenas o pastor, outros líderes. E outras pessoas que não necessariamente líderes, mas que estejam preparadas. Por exemplo, você está tomando um café com alguém em casa, com algum irmão em Cristo que recém-convertido, ele vai fazer alguma pergunta sobre salvação. E aí você sequer fala, eu sei que tem um texto lá em João, peraí, onde que fica João mesmo? Nós conhecemos muitas pessoas que elas estão há anos na igreja e elas precisam vir ao índice das Escrituras e ver onde está João nessa Bíblia. João está na página 1368. Isso quando elas ainda perguntam, João está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? E aí se você está com um novo convertido, que muitas vezes está sedento, ele quer aprender a palavra, ele
fala, eu não estou entendendo isso aqui, eu estou meio inseguro com relação à minha salvação, como é que é essa questão? Eles falam, vai perguntar para o pastor. Eles têm 200 pessoas na igreja, e você ali, de repente, tem um grupo de 20, 30, 40, 50 pessoas que são recém-convertidos, e você fala para aquelas 50 pessoas, vão procurar o pastor, porque você não compreendeu a palavra. Olha só o que o texto nos diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A ilustração aqui é muito boa, de Pedro. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Nós sentimos esse desejo como aquela criança que a hora que ela está com fome, não tem jeito, não tem como você negociar. Espera um pouquinho, ela vai berrar, ela vai se espernear, ela quer, ela precisa daquele leite para crescer, ela está com fome, ela necessita. A nossa segunda filha, Thalita, nós tivemos algumas experiências não muito boas com ela, nesse sentido, porque ela estava no momento de amamentar, a gente via que ela estava com fome, e uma ou duas vezes a Cris precisava fazer alguma coisa, falou, mais um minutinho que eu preciso fazer, e ela começou a fazer o maior escândalo, e ela ficou tão nervosa que ela estava com fome, que ela não conseguia nem mamar depois, de tão nervosa que ela ficou, porque ela precisava, ela queria aquilo, ela desejava aquilo, ela precisava ser amamentada, ela precisava ser alimentada. Então o crente, ele precisa ter este desejo, essa vontade, eu preciso crescer, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ler as escrituras todo dia. Então a Bíblia não é para nós deixarmos abertas lá no Salmo 90 a semana inteira, e quando eu venho no fim de semana para a igreja, eu pego um espanador, dou uma passada ali, fecho e trago para a igreja. Eu já fui em lugares onde pessoas deixam a sua Bíblia plastificada para ela não sujar. Mas a Bíblia sempre está lá, num local, lá embaixo da TV, normalmente, no armário ali. Mas não se lê, se plastifica, porque a Bíblia, para que a Bíblia não suje, vamos plastificá-la. Vamos colocar aqui um plástico filme nela. Não, a Bíblia, eu tenho que ter um desejo. Você já viu alguma criança, se ela conseguisse falar, obviamente, falando, acho que eu vou estocar bastante leite, eu estou com dó de tomar o leite. Eu quero que tenha bastante, eu vou deixar lá. A criança, ela quer tomar, ela quer sempre mais, ela deseja o leite, ela quer crescer, ela sente fome, ela sente necessidade. O crente tem que sentir necessidade da palavra de Deus. Não é apenas, eu vou lá. Não, eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade todo dia de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Um pouco para frente, no capítulo 3, versículos 15 e 16, o apóstolo Pedro nos fala o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ele fala, olha, vocês precisam estar sempre preparados para dar razão da vossa fé, porque existem pessoas que vão caluniar vocês, que vão deturpar o Evangelho, e vocês têm que estar preparados para defender a sua fé, vocês têm que estar preparados contra os falsos mestres, porque eles vão trazer falsas doutrinas, e você deve então refutar essas falsas doutrinas. O cristão tem que estar preparado, e para isso precisa estudar a palavra de Deus, precisa meditar na palavra de Deus, precisa sentir essa necessidade.
Porque senão a gente... esta é a verdade dele, eu tenho a minha verdade e é assim. Não, não é assim. Não é assim. Então nós precisamos orar ao Senhor para que nos conceda a sua graça, de nós crescermos, de nós desejarmos a palavra de Deus, de nós termos motivação de aprendermos a palavra de Deus. Motivação. Não é mais uma matéria da escola que eu vou estudar só para passar. Isso também está errado. Mas eu vou estudar porque eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecer a palavra. Eu não quero decorar as escrituras apenas para saber que lá tem 66 livros nas escrituras, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, e olha só. Não é decoreba. É relacionamento com Deus. É relacionamento com o Senhor. Não é viver de forma displicente. Tem gente que sabe menos do que eu. Não, você não tem que olhar para isso. Você tem que olhar para o Senhor. Senhor, eu preciso conhecer mais ao Senhor. Eu preciso conhecer mais a sua palavra. Quais são os nossos desafios individuais, então? Desafio meu, desafio seu, para todos nós, cada um de nós. Amar a Deus e a sua palavra. Não há como você amar a Deus se você não ama a palavra dele. Se falar, eu amo a Deus, mas eu não gosto muito de ler a Bíblia, não. Ora, gente, é a mesma coisa que você, de repente, está casado e você fala, olha, eu amo minha esposa, mas não gosto muito de conversar com ela, não. Ou de você, quando vai ter um relacionamento, de conhecer uma pessoa, de namoro, falar, eu até gosto daquela pessoa, só não gosto de conversar com ela. Só não gosto quando ela fala comigo. Vocês percebem a contradição que existe aí? Como você pode gostar de alguém, amar alguém, se você não gosta de ouvir o que esta pessoa está falando? Como você pode dizer que ama a Deus se você não gosta da palavra dele? Se você pensa, vou dar uma lidinha à noite. Aí você dá aquela lidinha à noite, em 2 minutos você está dormindo já em cima da Bíblia. Como você pode dizer que ama a Deus? Então o desafio meu, o desafio seu é amar a Deus. É sermos eternos aprendizes. Você nunca vai chegar lá e falar, agora eu já sei o suficiente. Nós precisamos sempre aprender. Tudo que vão falar lá eu já sei, não preciso mais ir. Então está na hora de você começar a ensinar. Se você já sabe tudo. Isso quer dizer que você já tem o domínio sobre todas as coisas. Não. Você e eu estamos sempre aprendendo. A Bíblia é tão profunda que nós precisamos sempre aprender dela, sempre buscar da palavra de Deus, sempre buscarmos entendimento da Bíblia. E nós precisamos também entender que precisamos nos preparar para acompanhar os mais novos na fé, como eu já tinha falado agora há pouco. Você e eu. E não é só, mas eu não quero ser um professor de escola dominical, eu não quero pregar no culto, eu não quero dar um discipulado para alguém em sua casa. Ok. Mas de repente você está com um colega seu na escola, ou andando na rua, ou dentro do ônibus, e ele fala, olha, eu tenho uma dúvida sobre a Bíblia, eu estou me interessando por ela, você poderia falar sobre isso para mim? Será que você conseguiria me falar sobre isso? Nós temos oportunidades, não precisa você ser um professor formal de escola dominical, ou um discipulador. Não, você tem oportunidade de conversar com amigos, com colegas, com vizinhos. O vizinho de repente chega e fala, olha, eu ouvi uma mensagem, ela me impressionou muito, será que é isso mesmo? Um texto que me chama muita atenção é o texto de Hebreus, um pouquinho para trás aí, gente, capítulo 5, versículos 11 ao 14, é uma exortação do autor da carta aos Hebreus ao tipo de vida que aquelas pessoas estavam levando. Hebreus capítulo 5, versículos 11 ao 14. Diz assim:
A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não como de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ora, o que ele está falando aqui, olha, ele está falando, eu tenho coisas difíceis de explicar. Mas por que elas são difíceis de explicar? Porque vocês são tardios no ouvir. Porque vocês são lentos, preguiçosos no ouvir. Vocês estão caminhando a passos de tartaruga e muitas vezes parados. Aquilo que a gente falou aqui, de aquela coisa de a pessoa está há anos na igreja, ela não sabe onde está o Evangelho de João. O autor aqui, ele fala, olha, muitos de vocês já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando a palavra de Deus e estão tendo que aprender os princípios elementares da fé cristã. E aí ele usa outro autor aqui nos cita novamente a questão do leite, mas de uma forma negativa. Se o leite, aqui no sentido da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele fala que nós devemos desejar, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual. Aqui ele usa o leite de uma forma negativa, no sentido de vocês já deveriam estar comendo o alimento sólido, mas ainda estão precisando do leitinho. Era muito legal quando as crianças estavam sendo amamentadas, mas eu ficaria extremamente preocupado se elas estivessem sendo alimentadas agora ainda com o leite. Elas já estão ali. Uma das minhas filhas vai fazer 10 anos. Eu estaria extremamente preocupado se ela necessitasse de leite e não conseguisse comer arroz, feijão, carne, macarrão, salada. Seria preocupante. Falar, poxa, mas ela não vai se desenvolver tomando só leite. Foi muito legal aquela fase, mas ela precisa comer carne, precisa comer arroz, precisa comer salada. Espiritualmente também. Poxa, olha que legal, essa pessoa está conhecendo o Evangelho, ela chegou, o Senhor a alcançou. É ótimo aqueles primeiros meses ali de ela estar aprendendo, mas você começa a ficar preocupado quando passa 1 ano, 2 anos, e ela começa a te perguntar a mesma coisa sempre. Há algum problema se ela não está entendendo? Tanto física quanto espiritualmente. Há um problema sério se uma criança não consegue se alimentar. Há um problema sério se uma pessoa que está na igreja há anos, ela não compreende alguns princípios bíblicos. Uma pessoa que está há anos na igreja, ela precisa começar a aprender questões bíblicas mais amplas, mais profundas, sobre justificação, sobre regeneração, sobre santificação, sobre ressurreição, pecado. É necessário este aprofundamento. Não dá para ficar só no raso, como na praia que você vai só molhar o pé. Tem que se aprofundar, tem que ir mais fundo, né? Tem que você ir ver o que há mais a fundo de tudo isso. Não é só daquela molhadinha no pé, deve ser algo mais profundo. E espiritualmente assim também. Não podemos ser tardios, preguiçosos, tanto líderes quanto todos aqueles que estão ali. Não. Todos precisamos aprender e nos aprofundarmos na palavra de Deus. Lermos a palavra de Deus. Participarmos de congressos, né? Mesmo que seja pela internet. Temos o Congresso da Fiel, temos o Congresso do Encontro da Fé Reformada, que vamos ter este ano 2 encontros da Fé Reformada no nosso estado aqui. Ao fim do culto eu vou falar sobre isso. Temos livros muito bons que nós podemos comprar, livros da editora Fiel, dos Puritanos, da Pesa e tantos outros,
para nos aprofundarmos na palavra de Deus. Nós precisamos nos interessar mais. Temos bons sites na internet. São desafios para nós, irmãos. Trouxe uma imagem aqui do tio Sam, lá da guerra lá do século XIX ainda, né? Obviamente foi adaptado, ele está escrito: você está convocado para servir ao Senhor. Aquilo ali era uma convocação para aquela guerra. Então o tio Sam ali está com o dedo em riste e fala: precisamos de você, venha, aliste-se. Nós estamos, o povo de Deus, somos soldados de Cristo. Nós estamos participando desta batalha, cada um de nós. Você deve ser participante dessa guerra. Você não pode ficar escondido. Soldado não pode ficar escondido. O soldado ele vai para a guerra. Ele tem que participar da batalha. Nós estamos alistados para servir ao Senhor, para darmos a vida pelo Senhor, por amor ao Senhor. Então nós entramos aqui no que nós queremos falar sobre a revelação de Deus, sobre a revelação geral e específica de Deus. Não vamos falar sobre esses dois temas hoje, porque são temas amplos e temos que ficar de olho aqui para não nos alongarmos tanto também. A revelação de Deus, ela é a forma como Deus se revela a nós, como Deus se faz conhecer ao ser humano. Então Deus se revela a nós. E esta revelação de Deus, ela pode ser feita de duas formas. Nós vamos ver então agora a revelação chamada revelação geral. Vou trazer um parágrafo, na verdade vários parágrafos, eu vou citar aqui de João Calvino, lá das Institutas. Neste aqui ele está falando sobre a lei interior, que é o título do parágrafo que ele vai trabalhar. Ele fala assim: a lei interior está escrita e praticamente impressa no coração de cada ser humano, porque a nossa consciência não nos deixa dormir um sono perpétuo sem nenhum sentimento. Antes, em nosso íntimo, ela nos dá testemunho e nos ademoesta a respeito do que devemos a Deus. Mostra-nos a diferença entre o bem e o mal, e assim nos acusa quando deixamos de cumprir o nosso dever. Então o que o Calvino está falando aqui é que existe uma lei interior, algo em nosso coração que nos acusa, que nos mostra a diferença entre o bem e o mal. Digamos, mesmo que você não tivesse a lei de Deus, nós sabemos que matar é errado, nós sabemos que roubar é errado. Existe uma lei impressa no coração do ser humano. Pessoas que nunca tiveram contato com as Escrituras, elas têm este princípio. Comunidades isoladas que nunca tiveram acesso à palavra de Deus, elas têm esta consciência. Existe uma lei interior, uma lei no seu coração. Existe um princípio de que existe alguém superior, mesmo que esta pessoa não tenha contato com as Escrituras, de que existe um ser superior que criou todas as coisas, que criou aquele lugar onde ela vive, que criou todo o ser humano. Então a revelação geral, os meios da revelação geral incluem a natureza. Vejam lá comigo, primeiramente vamos olhar o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 19, Romanos 1, 19 e 20. Vamos de trás para frente. Romanos capítulo 1 aqui vai falar da ira de Deus se revelando e tal, a partir do versículo 18. Aí os versículos 19 e 20 dizem assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, o ser humano consegue saber da existência de Deus através da natureza. Os atributos de Deus são reconhecidos através da natureza. Ele fala que tudo isso é percebido através das coisas criadas.
Você pode falar, eu não tenho as escrituras, mas a natureza nos revela a grandeza de Deus. Então, cada oportunidade que nós temos de olhar para a natureza, nós podemos perceber a grandeza de Deus. Quando nós estivermos com crianças, com outras pessoas, e você está num lugar ali, você fala, olha que lugar belíssimo. Você fala, olha a criação de Deus, que maravilhosa. Como Deus criou algo tão lindo, tão maravilhoso. Que já foi sim corrompido pelo ser humano, pelo pecado, com toda a poluição que tem, com todo o esgoto sendo jogado na natureza, com todo o lixo jogado ali. Mas mesmo assim tem coisas belíssimas, maravilhosas. Cidades de campo, cidades no litoral, que belíssimos, que floresta maravilhosa, que lagoa linda, que paisagem maravilhosa. Olha esta chuva, a neve, a neblina, olha como Deus fez tudo isso. Olha as estações do ano. Olha esse vento vindo. A água que nós tomamos. Olha como Deus criou tudo isso, como Ele nos dá a sua providência através de tudo isso. Então mesmo que uma pessoa diga, olha, eu nunca ouvi falar de Deus através de algo chamado Bíblia, ela consegue perceber Deus através da natureza. Que existe um Deus. Salmo 19, versículos 1 a 6, diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as boas obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Então ele fala que os céus proclamam a glória de Deus. Você fala assim, Deus está sendo anunciado através da sua criação. Nós vamos ver depois na revelação específica, no mesmo Salmo 19, ele falando também da lei de Deus, do papel da lei de Deus na restauração, na salvação, em todas as outras questões que nós vamos ver. Mas aqui ele está falando, olha, a natureza, a criação de Deus está anunciando o seu Criador. Então, a partir do momento que você sai e olha para a natureza, olha para estas plantas, olha para estas árvores, você olha para a criação de Deus e você pensa, como pode crescer esta árvore tão grande com uma sementinha que foi jogada na terra, que foi jogado água, regada esta planta, e ela se torna algo tão grandioso e cria um fruto nela, e deste fruto eu posso me alimentar. Há um Deus que providencia o nosso alimento, que providencia o ar que eu respiro, a água que eu tomo. Deus se revela através da natureza. Deus se revela também através da sua providência. O texto conhecido está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 45. Os textos foram trazidos em forma de... Trouxemos vários textos. Após o culto, os irmãos podem... Eu posso passar aos irmãos por WhatsApp todos os textos que estão aqui. Ok? Mateus 5,45 está falando ali... Primeiro fala o versículo 44, que fala... de amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos.
Né? Então ele está falando que o sol, isso aqui até já virou um jargão, né? O sol nasce para todos. A chuva vem para todos nós. Não é igual no desenho ali que aparece aquele personagem desenho, vem uma nuvem negra, só está a chuva só em cima dele, o restante está todo sol. O sol, a chuva vem para justos e injustos, para bons e maus. Esta é a revelação geral de Deus e é o que nós chamamos também de graça comum. Ou seja, a chuva, ela vai cair aqui, vai cair para o vizinho ali também, mesmo ele não crendo no Evangelho, mesmo ele sendo ateu. O sol, ele não virá só aqui, ele virá também para aquele que profana o nome de Deus. Essa é a graça comum, essa é a revelação geral de Deus. É Deus sendo anunciado através da natureza. Capítulo 6 de Mateus também, versículos 26 e 30. Aqui já Deus falando sobre a providência de Deus. Fala assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Deus fala como Deus faz todas as coisas, como Ele sustenta inclusive as aves, como Ele veste ali as flores, os lírios. Esta é a revelação de Deus. Deus se revelando através da natureza, da providência, inclusive aos animais, as aves do céu. Deus dá de comer, elas não trabalham, elas não plantam, elas não colhem, mas elas comem, porque Deus providencia a vida a elas. Deus também dá ao ser humano a questão da consciência, ou moralidade, se assim podemos dizer. Vamos pegar o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Texto lá falando sobre a criação do Senhor, falando ali: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Você falou façamos, aqui vai falar já sobre a questão da doutrina da Trindade, mas não vamos estudar hoje sobre isso. De Deus, então, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o ser humano ele tem uma consciência, um raciocínio humano. Ele tem esta consciência que foi deturpada por causa da queda, obviamente. Ela foi maculada pela queda, mas ela se mantém. O ser humano continua tendo alguma consciência. Nós sabemos que o ser humano ainda tem alguma consciência, porque senão o mundo já não existiria. Nós já teríamos nos auto-aniquilado há muito tempo. As pessoas elas têm esta consciência, elas têm uma certa moralidade. Até um preso, um bandido, ele tem moralidade. Se chega um outro bandido na cadeia que tenha matado uma criança, eles não aceitam. Eles falam: eu não quero esse cara aqui, porque eu tenho filhos. Você pensa que lá tem um bandido, uma pessoa que matou, uma pessoa que roubou, uma pessoa que assaltou, que explodiu caixa de banco. Mas se chega alguém lá que eles falam: olha, esse aqui matou uma criança, falam, não, eu não quero essa pessoa aqui, eu vou matar se ele entrar. Até os bandidos têm moralidade. Então o ser humano ele tem esta consciência no seu coração, mesmo que maculada pelo pecado, né? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, uma imagem que foi distorcida pelo pecado. Ainda pegamos o texto de Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15.
que é um texto que nós já tínhamos falado agora há pouco sobre o princípio dele. O texto lá nos diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, ele fala aqui, os gentios não têm lei, mas procedem de conformidade com a lei. Mesmo eles não tendo conhecimento da lei, eles fazem o que a lei manda. Aquilo que a gente falou agora. Eles podem não conhecer a lei de Deus, mas eles não matam, não roubam. Eles têm uma lei interior, a lei gravada no coração deles. Há um princípio acusando e defendendo. Quando ele rouba algo, quando ele mente, ele fala, puxa, eu menti. Eu posso colher as consequências. Ele pode nem pensar, existe um Deus que vai me punir e eu passarei a eternidade longe dele porque o diabo é o pai da mentira e eu estou servindo ao diabo. Não, mas ele compreende que a mentira é algo errado, moralmente errado, e que ele pode sofrer consequências por causa da mentira e por causa deste roubo. Então é uma lei gravada no coração do ser humano. Por isso o ser humano ele é indesculpável, porque existe esta lei gravada no seu coração e porque existe a consciência de que existe Deus. E voltando um pouquinho, Romanos capítulo 1, versículos 20 e 22. Falando sobre o raciocínio, que também a revelação faz parte desta questão. Nós já falamos do 20, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Versículo 21 vai falar, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E o versículo 25 que fala, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então ele fala que as pessoas tiveram conhecimento de Deus, mas tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios. Elas fizeram um raciocínio para si próprios, fizeram uma filosofia que vamos filosofar. Eu vou criar o meu próprio Deus, ou Deus não existe, ou eu vou fazer um raciocínio onde não exista um Deus, onde exista apenas a possibilidade da existência de um Deus. Ali fala que eles se inculcaram por sábios e tornaram-se loucos. Aqueles que se dizem, que se comportam como ateus hoje, eles acham que eles são especiais, que eles são mais espertos, que eles são mais inteligentes. Quando uma pessoa diz que é ateu, ele já tem esse ar de eu sou mais inteligente porque eu não preciso de um Deus. Vocês que são bobos, são ludibriados. Que Deus, que nada. Quem crê num Deus é tolo. Nós que não cremos em nenhum Deus, que somos os inteligentes, os intelectuais, que nós cremos, não precisamos disso. Nós temos a nossa capacidade, nós temos a nossa volição, a nossa vontade. Então essa faz parte da revelação geral. E este raciocínio do ser humano foi corrompido pelo pecado, e o ser humano então quer ser sábio aos seus próprios olhos, na verdade torna-se um louco. A pergunta que fica para nós aqui: sim ou não? Uma pessoa pode conhecer a Deus através da revelação geral, ou seja, através da natureza, através do ar que você respira. Ela consegue conhecer a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ok. Sim.
Você e eu podemos conhecer a Deus através da natureza. Entretanto, existe um porém nesta história aqui. Tá? A natureza, os atributos de Deus revelados em todo este mundo, em todo o universo, nas estrelas, no sol, nas constelações, elas não trazem um conteúdo redentor para você. Tá? Primeiramente, ela não expõe a natureza moral de Deus. Você não consegue conhecer profundamente a Deus através da natureza. Você não consegue ver, olha, como Deus amou um povo e separou um povo, seus eleitos, e Ele os regenerou, e Ele os santificou, e Ele os glorificou. Olha como Deus vai punir o mundo, porque o mundo se tornou incrédulo contra o Senhor, se colocou contra o Senhor. Isso nós não conseguimos ver através da natureza. A natureza revela o caráter de Deus, revela alguns atributos de Deus, como Deus criou todas as coisas, como Ele é soberano, como Ele é o Deus criador, infinito, mas não mostra esta questão de Deus, da justiça de Deus, de como Deus vai punir, de como Deus vai salvar. A natureza não possui então esse conteúdo redentor. Através da natureza você não consegue crer no Evangelho. Eu olhei lá para aquele ponto turístico lindo e maravilhoso, eu criei no Evangelho, e a partir dali eu fui salvo. Não! Você não consegue ter consciência do seu pecado através do pão de açúcar. Você não consegue ter a consciência de que você necessita de arrependimento e que você vai para o inferno olhando para a praia de Arraial do Cabo, que é lindíssima. Já fomos lá visitar alguns amigos e parentes. Você não vai ter convicção de pecado andando na Serra do Rio do Rastro, que eu nunca fui lá, mas diz que é muito bonito. Você vai falar, que coisa maravilhosa, como Deus fez isso, que lindo. Mas você não consegue ter esta consciência de quem Deus é, no sentido de salvação, de que Ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo, porque você é pecador. Você não consegue ter consciência olhando para a Serra do Rio do Rastro. Algo importante aqui também é que você apenas olhando para a natureza e não conhecendo a palavra de Deus, você está apenas trazendo condenação para si, porque você conhece apenas uma parte. Você fala, olha, existe um Deus que criou tudo isso, lindo, maravilhoso, olha que natureza maravilhosa, olha essas plantas, olha essas árvores, este lago, esta praia, este campo, esses animais lindíssimos, toda esta variedade de animais. Isto serve apenas para a sua condenação, se você não creu no Evangelho. Não serve para a sua salvação, mas para a sua condenação. Isso torna você, como diz Romanos capítulo 1, indesculpável, porque você conhece. Porque Deus se revelou através da natureza, mas você não o conheceu plenamente. Peguei mais um texto aqui de João Calvino, lá das Institutas, que diz o seguinte: ele já havia falado lá como a lei moral está no nosso coração e tal, e aí eu peguei a sequência dele que fala: todavia, o homem está de tal maneira envolvido nas trevas da ignorância, que a duras penas consegue, por esta lei natural, ter uma bem fraca percepção de qual serviço agrada a Deus. Inchado de orgulho e de ambição, é ele tão cego de amor próprio que nem mesmo pode observar a si mesmo e descer ao seu nível, para aprender a humilhar-se e confessar a sua miséria. Ou seja, o ser humano não tem esta capacidade de reconhecer a sua miséria. Ele não tem esta capacidade porque ele está cego no seu amor próprio, ele está cego no seu egoísmo. Ele vive apenas para si próprio. Aquela, eu me amo, como eu gosto de mim. De chegar no espelho, olha como eu sou lindo, maravilhoso, especial, menina dos olhos de Deus. O ser humano para si próprio, ele olha para si, ele se ama demais. Se ele for deixado à sua própria sorte, ele está cego de amor próprio. Ou seja, ele conhece a Deus através da natureza,
mas ele se ama demais para conseguir chegar a isso, para conseguir chegar a ter um conhecimento de Deus a ponto de salvação. Então esta lei natural dá uma percepção, como Calvino aqui diz, uma percepção fraca, dá um relance de quem é Deus. Você não consegue ter uma percepção de quem Ele é para a salvação. Eu gostaria apenas de fazer uma breve introdução aqui então sobre a questão da revelação específica, de como você enxerga as Escrituras. Se a revelação geral ela não é suficiente para a sua salvação, a revelação específica que nós temos para a salvação através das Escrituras, como você enxerga as Escrituras? Você enxerga ela de forma clara ou você enxerga ela de forma meio turva, meio estranha, meio... não consegue compreendê-la? Qual a importância de nós definirmos aquilo que nós conhecemos da Escritura? A maneira com que você vai olhar para a Escritura vai definir a sua teologia, aquilo que você pensa de Deus, aquilo que você compreende de Deus. Ou seja, aquilo que você afirma de Deus e da sua palavra é o fruto daquilo que você pensa da Bíblia. Aquilo que você fala de Deus, Deus é um cara bom. A pessoa fala, é um cara bom, você já fala, o que essa pessoa entende da Bíblia? O que ela tem lido da Bíblia? O cara lá de cima. A pessoa fala, meu Deus, meu camarada lá. O que as pessoas têm pensado da Bíblia? Qual é a definição que você tem de Bíblia e de Deus? Você pega ali, você fala, Deus é uma pessoa qualquer, Ele é mais um. Um texto que me chama muita atenção, o texto de Jeremias capítulo 6, versículo 10, é de como Deus fala ao povo, de qual a situação que o povo se encontrava, e Deus faz questão de confrontá-los de uma forma que era bastante ofensiva para eles. Aqui está falando uma situação bem de apostasia do povo de Deus. O texto de Jeremias, entre outras coisas, vai falar sobre o cativeiro do povo de Deus na Babilônia, 70 anos, e fala de toda a idolatria, de toda a situação que eles se encontravam, de apostasia espiritual, e o texto então nos fala ali: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Ele falou que para quem que eu vou falar para que ouçam? Ele está falando, vocês são incircuncisos de ouvidos. Isso era uma ofensa. Falar isso para um judeu é pior que você xingar a mãe dele. Se falar que ele é incircunciso, você está falando assim, você é incircunciso, está chamando ele de pagão, de que ele não pertence ao povo da aliança, de que ele não pertence à aliança de Deus, de que ele não faz parte do povo escolhido por Deus, quando se fala que ele é um incircunciso. E aqui ele está falando, vocês são incircuncisos de ouvidos, porque vocês não podem ouvir. A palavra do Senhor para vocês é coisa vergonhosa. Vocês não gostam dela. E isso que nós falamos no começo. Como que uma pessoa que diz que pertence ao Senhor, que é eleito pelo Senhor, e como no caso aqui do povo de Deus, daqueles que deveriam fazer parte da aliança, que tinham uma circuncisão física, mas ele fala, vocês são incircuncisos de ouvidos, vocês não gostam da palavra de Deus, a palavra de Deus é vergonhosa, vocês se envergonham dela. Como que nós olhamos para Deus, então, se uma pessoa se envergonha da palavra de Deus, ou se ela é mais um livro qualquer,
Ou se nós não gostamos de ler a Escritura, como que eu posso ter a compreensão de quem Deus é? Eu posso ter a compreensão de Deus porque Deus fala comigo através de sonhos, Ele se revela a mim lá no culto, e eu pulo, e na hora do louvor eu sinto que eu estou leve, e Deus fala para mim que eu vou servir ao Senhor em tal lugar, e eu vou ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas a Bíblia eu não gosto de ler muito, não. Tem um palavreado meio difícil. Para quê? Deus fala comigo direto. As pessoas não gostam de ouvir a voz de Deus. Se envergonham da Escritura. Então, o que é a Escritura para nós? Para nós encerrarmos, semana que vem nós continuamos neste tema. Eu gostaria de deixar uma sequência daquilo que nós vimos também lá nas Institutas, que diz assim: por isso, conforme necessário a altivez do nosso espírito e a nossa arrogância, o Senhor nos outorgou sua lei escrita, para nos dar mais certo e claro testemunho dos pontos muito obscuros da lei natural, e pondo fora a nossa negligência ociosa, tocar mais vivamente o nosso espírito e nossa memória. Ou seja, ele fala, a revelação geral não era suficiente. Então o Senhor nos deu a sua lei escrita, para que nós pudéssemos ter esta profundidade de Deus, para nós compreendermos ao Senhor, para nós enxergarmos mais a Deus. Ou seja, se você quer aprender mais de Deus, leia mais a palavra de Deus, ame mais a palavra de Deus. Olhe para a natureza, para tudo aquilo que Deus fez, glorifique ao Senhor, anuncie ao Senhor, não se envergonhe da palavra de Deus. Como Paulo fala aos Romanos, pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Não é pular, gritar, visões. Ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que é o poder. É o Evangelho. E nós estamos aqui e nós queremos amar a palavra de Deus, amar o Evangelho, porque o Senhor se revelou a nós através da sua palavra. Ele nos concedeu salvação através da sua palavra. Nós tínhamos relances de quem Ele era antes, mas quando nós lemos a palavra, ou ouvimos a palavra através de um pregador, o Senhor se revelou a nós. Semana que vem nós continuamos este estudo, para não nos delongarmos aqui. Ao final agora eu gostaria de abrir, se alguém quiser comentar e fazer alguma pergunta, tá? Semana que vem a gente continua neste tema.